Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo de Direito das Obrigações e eu vou tratar sobre a classificação das obrigações. O primeiro tópico é quanto à exigibilidade. Essa obrigação poderá ser civil, a que permite que seu cumprimento seja exigido pelo credor mediante ação judicial, ou essa obrigação poderá ser natural, que são aquelas que não podem ser exigidas judicialmente, quer se encontram prescritas ou porque o legislador impede sua cobrança, por exemplo, as dívidas de jogo. E quanto ao conteúdo das obrigações, poderá ser obrigação de meio, que é aquela que o devedor utiliza os seus conhecimentos, meios e técnicas para alcançar o resultado pretendido, sem se responsabilizar caso não alcance, que se dá nos contratos com os advogados, por exemplo. Nas obrigações de resultado, é aquela em que o devedor não somente utiliza todos os meios, técnicas e conhecimentos necessários para a obtenção do resultado, como também se responsabiliza caso o resultado seja diverso do esperado, como é o caso do cirurgião plástico. Nas obrigações de garantia, o devedor se obriga a assegurar o cumprimento de uma obrigação ou eliminar um risco que pesa sobre o credor, como, por exemplo, a obrigação da seguradora, mas que entrará em ação de forma subsidiária, ou seja, caso o devedor principal necessite acioná-la. E quanto ao momento em que a obrigação deve ser cumprida, essa obrigação poderá ser de execução instantânea, que são concluídas em um só ato, ou seja, são cumpridas imediatamente após a sua constituição, como, por exemplo, a compra e venda à vista, pelo qual o devedor paga ao credor que entrega o objeto. Já nas obrigações de execução diferida, também exige o seu cumprimento em um só ato, mas a sua execução deverá ser realizada em um momento futuro, como, por exemplo, a compra e venda para pagamento em 30 dias. Na obrigação de execução continuada ou de trato sucessivo, são aquelas em razão das quais o cumprimento ocorre periodicamente ou através de atos reiterados por tempo determinado ou indeterminado, como, por exemplo, a compra e venda a prazo e locação de imóvel. E quanto aos elementos acidentais, que são cláusulas acessórias que as partes de um negócio jurídico nele estabelecem com a finalidade de modificar os seus efeitos. As obrigações puras e simples são aquelas que não se vinculam a nenhuma condição, termo ou encargo. Já nas obrigações condicionais, são aquelas que se subordinam à ocorrência de um evento futuro incerto para atingir seus efeitos, como, por exemplo, o pai que se obriga a custear a viagem do filho, se por acaso ele passar no vestibular de uma faculdade pública. Já na obrigação a termo, seus efeitos estão subordinados a acontecimentos futuros e certos, a datas pré-estabelecidas. O termo pode ser final ou inicial, dependendo do acordo produzido. Nas obrigações modais se encontram onerada com um modo ou encargo, por cláusula acessória que impõe um ônus à pessoa contemplada. Um exemplo se dá que, em razão de uma doação de uma quantia em dinheiro a um beneficiário donatário, e a ele é imposta uma obrigação de contribuir financeiramente para com uma instituição de caridade. E quanto à liquidez da obrigação, essa poderá ser líquida, que é a obrigação certa a sua existência e determinada quanto a seu objeto, se constitui de pleno direito em mora, se não for cumprida no seu termo. Já as obrigações ilíquidas dependem de prévia apuração, já que o montante da prestação apresenta-se incerta. A incerteza é quanto à sua quantidade. Quanto à reciprocidade, elas podem ser principais, que aquelas que existem por si mesmas, independente de qualquer outra obrigação, surgem nos termos da lei, mas de acordo com a conveniência e oportunidade das partes. Já nas obrigações acessórias, só existe em função das obrigações principais, que é o caso dos contratos de garantia, de fiança e alienação fiduciária. Quanto ao modo de execução, poderá ser cumulativas, em que a prestação que possui mais de um objeto em que o devedor deverá cumprir conjuntamente para a extinção da obrigação. Já na obrigação facultativa, dá ao devedor a possibilidade de substituir o objeto prestado por outro de caráter subsidiário, já estabelecido na relação obrigacional.
Nas obrigações alternativas ou disjuntiva, é aquela que contém duas ou mais prestações com objetos distintos, da qual o devedor se libera com o cumprimento de uma só delas, mediante a escolha sua ou do credor. E de acordo com o artigo 252 do Código Civil, nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou, e não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. O devedor de uma obrigação alternativa poderá escolher qual das prestações irá se realizar, mas deverá fazê-la por inteiro, e essa obrigação se destina a satisfazer o interesse do credor. Quando a satisfação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Existem as obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. As obrigações divisíveis são aquelas cujo objeto poderá ser fracionado, partilhado ou dividido sem que ocorra a perda da sua estrutura, substância ou finalidade econômica, e cada devedor se libera pagando a sua parte. A divisibilidade é sempre quanto ao objeto. Já nas obrigações indivisíveis são aquela cujo objeto não poderá ser fracionado, partilhado ou dividido sem a perda da sua estrutura, substância ou finalidade econômica. Em uma obrigação indivisível, se houver mais de um credor, cada um deste poderá exigir do devedor a dívida toda e perderá a qualidade da indivisibilidade a obrigação que se resolver em perdas e danos. E se ocorrer o perecimento do objeto de uma obrigação indivisível sem culpa dos devedores, a obrigação será extinta para todos. Mas, se o perecimento ocorrer por culpa, a obrigação se converte em perdas e danos. E as obrigações também poderão ser solidárias, que são aquelas que, em razão das quais, havendo mais de um credor, cada um tem o direito à dívida toda. Havendo mais de um devedor, cada um é obrigado também pela dívida inteira. E as partes credor e devedor se encontram ligados juridicamente em torno de uma prestação, cada qual com o direito ou obrigações à totalidade da dívida. E essa solidariedade, ela nunca se presume. Ela irá se resultar da lei ou de vontade das partes. Apesar da unidade do vínculo jurídico, as relações poderão ser estipuladas em condições diferentes entre as partes, em relação ao lugar do pagamento, o prazo, termo, condições ou encargo, de acordo com o artigo 266 do Código Civil. A divisibilidade do objeto não retira o caráter solidário da obrigação, não importando assim se a obrigação é divisível ou indivisível. Se ela for solidária e por algum motivo gerar inadimplemento, a obrigação se manterá solidária. E essa solidariedade poderá ser ativa quando o credor pode demandar o devedor por toda a dívida, que está previsto no artigo 267 do Código Civil. O pagamento integral da prestação realizada a qualquer credor exonera o devedor. O credor que recebeu ou que ofereceu perdão pela dívida responde perante os demais credores. Falecendo o credor solidário, cada herdeiro só tem direito a cobrar a sua cota de crédito. Então, se, por exemplo, uma obrigação tem 4 co-credores solidários de uma dívida, em que um deles venha a falecer, os herdeiros deste que faleceu podem cobrar a sua dívida cada qual com a sua parte. E antes da dívida ser cobrada judicialmente, o devedor poderá pagá-la a qualquer um dos credores. E após ser demandado judicialmente, só poderá realizar o pagamento para aqueles que entraram na justiça, sob pena de pagar 2 vezes. Artigo 268 do Código Civil. E tem a solidariedade passiva, em que qualquer devedor poderá ser cobrado por toda obrigação. Artigo 275 do Código Civil. E caso a obrigação se torne impossível por culpa de um devedor, todos solidariamente responde pelo valor da prestação, mas só o culpado responde pelas perdas e danos. Artigo 279 do Código Civil. A solidariedade, ela não irá se persistir entre os co-obrigados. Assim, se um devedor pagar tudo, ele cobra individualmente a cota de cada um dos demais. A exoneração de um devedor não irá liberar os demais.
É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.